Conferência Pais e Filhos 2024. Filhos órfãos de pais vivos. Palestra 1. De onde vem o sentimento de orfandade? Partindo do comportamento para o coração. De acordo com o psicólogo e autor argentino Sérgio Sinai, há dois tipos de órfãos. Aquele que um dos pais faleceu, ou aquele cujos pais são vivos, mas são ausentes ou negligentes em suas responsabilidades. Estes últimos são chamados de órfãos funcionais. São os órfãos de pais vivos. Os órfãos funcionais têm pai e mãe, mas eles negligenciam suas responsabilidades no que é pertinente à função parental. A ausência dos pais, em um ou mais aspectos, compromete o desenvolvimento da maturidade dos filhos, o que pode resultar em pessoas sem orientação, sem propósito, sem significado e sem sentido de vida. Quais motivos hoje fazem os pais e mães serem ausentes na educação de seus filhos? Como diminuir esta ausência nos dias de hoje? O trabalho dos pais e o alto número de divórcios influencia nessa questão, e na ausência dos pais na educação de seus filhos. Faz-se necessário, portanto, aumentar o tempo de qualidade na educação em casa, onde pais e mães podem investir tempo exclusivo na vida de seus filhos, sendo um fator que pode diminuir a ausência dos pais na educação de seus filhos. Também sabemos que Deus pode preencher o vazio da orfandade dentro de cada pessoa. Deus pode curar as feridas. Talvez você possa ser descrente quanto a isso, mas nesta conferência você pode encontrar algumas respostas. E quem sabe encontrar o fio da meada que você vem procurando há tanto tempo. Você também pode encontrar formas de se tornar menos ausente na vida dos seus filhos. Saiba que há esperança para o preenchimento de um vazio existencial em sua vida. Você também pode adquirir conhecimento para entender melhor a orfandade e aconselhar melhor as pessoas que você acompanha, que você cuida ou que você ministra. Sérgio Sinai escreveu um livro que se chama A Sociedade dos Filhos Órfãos. E ele classifica a orfandade funcional como a epidemia do século XXI. O livro é um alerta para os pais, mostrando como a negligência na educação dos filhos pode ser completamente danosa para toda a sua existência. Basta observar as estatísticas do que vemos hoje nas notícias da televisão. Crianças que fazem o que querem de sua vida, que manipulam seus pais para ter o que desejam, que dominam totalmente a sua casa, que são inseguros para tomar suas decisões, filhos que se sentem abandonados dentro da própria casa e que cometem as mais diversas atrocidades e preencher o vazio de sua vida. Augusto Cury, que dispensa qualquer apresentação, diz o seguinte: a orfandade pode criar um mundo artificial e que gera sérias consequências no território da emoção, no anfiteatro do pensamento e no solo da memória, e que pode gerar nos órfãos funcionais transtornos emocionais, doenças psicossomáticas, depressão em crianças e em fases posteriores, também adolescentes possessivos com pânicos e fobias, tímidos ou agressivos, além de transtornos e ansiedades. Se não for devidamente tratado, cuidado e orientado, é exatamente o que o órfão funcional pode desenvolver durante a sua vida. Os órfãos funcionais são classificados por Sérgio Sinai da seguinte maneira: órfãos emocionais, órfãos de ética, órfãos de logos, órfãos espirituais, órfãos afetivos e órfãos normativos. Criança tem necessidade de expressar o seu mundo afetivo aos pais continuamente.
Estes são os órfãos emocionais. Esta orfandade consiste na ausência de fontes nas quais possam nutrir e expressar seu mundo afetivo a partir da interação contínua e ativa com os adultos mais próximos, os pais. A criança tem necessidade de expressar o seu mundo afetivo aos pais. A criança tem uma enorme necessidade de expressar o seu mundo afetivo aos seus pais. E essa necessidade é o tempo todo. Não pode acontecer só quando os pais estão de bom humor, ou só quando os pais não estão cansados, ou somente quando não estão na frente da televisão. Precisa haver uma predisposição dos pais para ouvir os seus filhos. Expressão afetiva dentro da sua casa. Você se sente na liberdade de se expressar afetivamente? Conversem um minutinho. Deixe as crianças com prioridade, os adolescentes. Se você já é adulto, fale um pouco da sua infância. Quem está com o pai aí, conversa com o pai, viu? Como que era na sua infância? Se só tem adulto aí perto de você, fala sobre a sua infância. Entendeu? Como que era? Quando você dizia que estava triste, alguém te reprimia? Você tinha liberdade para dizer que estava triste? Você era ouvido? Ou a sua frase entrava por um ouvido e saía pelo outro? Seu pai e a sua mãe te escutam? Quando você chega com uma novidade feliz, ela é bem recebida? Quando alguém te magoa na escola e você chega em casa meio cabisbaixo, alguém percebe? Um corajoso, uma corajosa para falar aqui na frente. Alguém, por favor, gostaria de falar? Hã? Você quer falar? Pode vir. A Janaína vai falar. Não vai ser corrigido, é. Como era a expressão afetiva? A paz, irmãos. A gente estava até comentando ali entre a minha família, né? Graças a Deus, a nossa comunicação afetiva assim, é muito boa, graças a Deus. Tenho 2 meninos, e por ser mãe de 2 meninos, eu recebo muito carinho, em dobro, né? Tanto do Isaac quanto do Miguel. E a gente estava até comentando, o Isaac brinca muito, porque o Miguel fica 24 horas assim. Te amo, mãe. Te amo, mãe. Às vezes eu tenho até que falar, calma, Miguel. E o Isaac também, né? Então, assim, graças a Deus, nós temos, assim, tanto com meu esposo também, passa também muito tempo falando te amo, né, elogiando. Então, graças a Deus, irmãos, eu sou muito grata a Deus por ter 3 homens na minha vida, porque, olha, 24 horas sendo elogiada e amada. Deixa eu aproveitar você aqui. Ela tocou num assunto importante que me fez lembrar sobre as linguagens de amor, né? Sim. Nós temos expressões diferentes de amor. Alguns expressam amor, como você disse, contato físico, outros expressam dando presentes, outros palavra de afirmação e assim por diante, né? Qual é o tipo de linguagem aí da sua casa? Fala um pouquinho. A minha é tanto do falar quanto do abraçar, do tocar. Eles falam e eles fazem também. É que nem eu falo, o Isaac brinca muito com o Miguel por conta disso. Ele fica toda hora beijando meu ombro. Eu até brinquei com ele essa semana e falei, Miguel, daqui a pouco você está passando de mim, como é que vai ser? Né? Acho que vai ter que beijar a minha cabeça, né? Mas são esses dois, né, essas 2 linguagens, tanto do tocar, do abraçar, quanto do falar. E você acha importante para você, como mãe, muito, conhecer a linguagem dos seus filhos? Sim. A linguagem de amor? Muito. E como é que você faz para gerenciar essas coisas? Fazendo igual também, né? E eu acho a importância disso também, né? De você abraçar, né? Às vezes eu até fico, que o Miguel é muito, né? Ele fica muito assim, às vezes eu vou lá e retribuo também, né? Para, da mesma forma, também se sentir também amado, né? Palmas para a Janaína, também. Uma entrevista de última hora. Obrigada, Janaína. Essa forma, essa liberdade da gente poder se expressar afetivamente é muito importante. Nos faz sentir amados e não sozinhos, tá? Deixa eu ver o próximo aqui.
Lê para mim. Criança de boas. Isso, são os órfãos de ética. Então, quando há uma privação das referências concretas, reais, constantes, para a construção e o exercício de uma escala de valores que são transmitidos com a presença e a atitude, a criança pode, então, desenvolver uma orfandade por ética. E os órfãos afetivos, que seria a segunda parte ali da frase, que são a carência de sinais consistentes e constantes emitidos por seus adultos, que ratifiquem seu valor como pessoa, a sua importância e o seu caráter. Então, pensem aqui. Tudo isso daqui eu vou resumir na palavra exemplo. Quanto eu sou exemplo para a geração mais nova? Eu estou resumindo, tá? Porque a gente pode ter filhos ou pode não ter filhos, então eu vou pensar que você tem filhos espirituais, você cuida de alguém, certo? O quanto eu posso ser um exemplo para alguém? O quanto eu posso transmitir algo de concreto, real, que possa ajudar a construir valores na vida de uma pessoa? Eu vou dar um minutinho para vocês falarem de um bom exemplo na sua vida, para quem está do seu lado. Muito bem. Olha para mim aqui. Agora é uma pergunta que você não vai responder. Você vai responder para você mesmo e é lá dentro. Como eu posso me tornar um exemplo melhor? A gente é sempre visto pelas pessoas, principalmente pelos da casa. Talvez em casa você possa chegar para os seus filhos e perguntar: filho, minha filha, como é que você vê o pai e a mãe? É uma pergunta que tem que ter coragem para fazer, viu? Porque eles vão falar. Como você vê o pai e a mãe? E ouvindo a resposta, você pode ter uma ideia do que talvez precise ser melhorado. Vocês estão entendendo o tipo de diálogo que a gente precisa ter? A proximidade, porque isso diminui as distâncias. Eu tenho que diminuir essa distância para as crianças não se sentirem abandonadas, órfãos, mesmo com a presença do pai e da mãe. Vocês estão entendendo? Nós vamos chegar lá. Vamos adiante? Guardou a pergunta? Guardou? Tá bom. Se alguém for fazer essa pergunta em casa, depois vem contar para mim. Eu prometo que eu guardo segredo. Tá bom? Lê para mim. Criança precisa de diálogo adequado para a sua faixa etária. Certo? Esses são os órfãos de logos, quando há ausência de conversas, exemplos vivos, experiências compartilhadas com adultos, que deem lugar a uma conexão precoce, que geram uma vontade de construir uma vida com sentido. Esse diálogo com as crianças vai despertando nelas a curiosidade de crescer, de ser alguém, de ter um propósito. Isso é muito importante. Tá? E o próximo que vocês vão ler para mim, que é bastante interessante, vocês vão gostar tanto dele. Olha só, lê para mim, criança. Regras, limite, são os órfãos normativos. Existem quando há uma falta de limites que permitem aprender e conviver de uma maneira construtiva, que gerem noções de valor, que construam ambientes seguros e favoráveis ao próprio desenvolvimento da criança. A criança precisa de limites. O que acontece com uma criança que cresce sem limites? Não é a questão, além dela não estar preparada para o mundo, ela vai achar que ela pode fazer todas as coisas, ela vai achar que ela é o centro de todas as coisas, ela vai fazer e usar de qualquer artimanha para conseguir tudo o que ela quer, e se ela não conseguir, ela é capaz de tirar a própria vida. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Fora que nós vamos ter uma geração que absurdamente vai estar longe de Deus. Porque essa criança, ela vai estar no controle da própria vida. A dificuldade que ela vai ter de entregar essa vida para Jesus é 1 milhão de vezes maior
do que aquela criança que tem limites. Porque a criança que tem limites, ela aprende a lidar com os desconfortos. Quanto mais cedo ela aprender, melhor. Dói menos. Entende? E você tem um adulto por perto para ajudar a controlar, a direcionar, a moldar o coração. E a criança, a gente foi construído como ser humano para ter relacionamento e para ter um Deus Pai, para ter um relacionamento com Deus. Se a gente não tem alguém que está conosco, se a gente não tem um relacionamento com Deus Pai, não tem um relacionamento com família, nós vamos ser os seres mais sozinhos deste mundo. Naturalmente vamos nos sentir sozinhos, e isso é uma busca que vai ser a vida toda, e nada vai satisfazer a vida daquela pessoa. Absolutamente nada. É muito grave isso. Nós vamos ter uma geração que vem atrás da gente, que tem um abismo entre nós. Literalmente. Então, isso é muito sério. Como você cresceu? Você cresceu numa educação com limites, saudáveis ou sem limites? Conversa 5 minutos. 5 minutos é muito, né? 30 segundos com a pessoa do seu lado. Como foi? Com limites ou sem limites? Limites saudáveis, tá? Tem hora para dormir. Tem hora para almoçar. Tem hora para ficar no celular. Tem hora para ir para a escola. Tem hora para assistir, sei lá, youtubers no canal do YouTube, sei lá o que é, os influencers da vida. Se você está com a sua família aí, conversem sobre esses limites. Seria interessante se os filhos mesmos falassem se eles estão felizes com os limites que lhes estão sendo dados. O próprio Deus coloca limites para nós, meus irmãos. Sabe por quê? Porque isso é uma segurança emocional para nós. Os limites que Deus nos põe é uma segurança emocional. E nós devemos replicar isso na vida dos nossos filhos. Muito bem. Não vou chamar alguém para falar aqui agora, porque eu quero seguir para o próximo. Lê para mim o que está escrito lá. Criança precisa de falta de um ambiente criado pelos adultos mais próximos, ou que seja estimulado por eles, ou que possa ir além dessas questões materiais, geram órfãos funcionais, que são chamados de órfãos espirituais. Órfãos, pessoas sem Deus. Veja o quanto a gente precisa, né, da família. Só o fato da pessoa não ter Deus, ela já pode se sentir órfã. Porque a gente fica desligado do nosso Criador. É fato. Quem aqui se converteu já mais velho? Levanta a mão. A gente não sente um vazio? Antes de aceitar Jesus, não era um vazio, era uma busca que não tinha fim? Alguma coisa estava faltando na vida? Parecia que nada satisfazia aquela coisa que estava faltando, e só Jesus, só a proximidade com o nosso Deus Todo-Poderoso é que pôde suprir esse vazio na nossa vida. É ou não é? Esse ambiente de família, de pessoas, de família se relacionando com Deus, de falando da palavra, de dando exemplo, de todo esse contexto, ele cria esse ambiente para que a criança seja levada a Cristo. A criança não deveria ser levada a Cristo aqui no Geração Kids, ela deveria ser levada a Cristo dentro de casa. Pela família. Aqui é só um complemento. Tem um instituto que chama Instituto Barna, ele tem várias pesquisas com essas questões de papel da igreja, papel da família. Procura na internet, lá tem algumas coisas em português que dá para vocês lerem. Mas mesmo que você pegue uma das pesquisas bastante interessantes, se você pegar um adulto já formado, com família, e que você faça uma investigação de qual é a maior influência nas decisões da vida dele, 70% da influência ainda é a família.
o pai e a mãe. O relacionamento que teve com a família, a condição formativa que ele recebeu, as influências, os sentimentos e tudo que promoveu dentro, todo esse ambiente, toda essa carga que a pessoa leva, influencia em 70% em todas as escolhas na vida dessa pessoa. Se isso está bem direcionado, ela vai fazer boas escolhas. Se ela está firme em Cristo, se ela está seguindo, ela vai fazer boas escolhas. Se ela está segura daquilo que ela é, daquilo que ela faz, ela vai fazer boas escolhas. Agora, se ela não está bem, se ela está insegura, se ela está sozinha, ela não vai se achar, ela vai ficar perdida. Ela vai fazer um negócio aqui, um outro aqui, um outro aqui, um outro aqui, vai ficar dando volta nas coisas. Ela se sente perdida. É muito sério. E aí a pessoa não cresce, não vai adiante, ela estaciona na idade emocional em que ela está. Vocês já viram adultos de 50, 60 anos de idade agindo igual adolescentes? Pode ser que essa pessoa, ela cresceu de corpo, mas ela não cresceu de alma. E uma das possibilidades é ela ser um órfão funcional. Pode não amadurecer a sua área emocional. E a pessoa fica estacionada lá atrás, na fase que ela não concluiu. Entende? Aí, isso precisa ser tratado para que ela possa vir chegar na idade emocional onde ela está na idade cronológica. Porque hoje, né, infelizmente, né, reverendo, nós temos uma linha escolar que não acompanha a idade emocional das crianças. Saibam que você é adolescente até os 25 anos de idade, viu? Adolescente é adolescente emocional até os 25 anos de idade. Ainda está amadurecendo emocionalmente até os 25 anos de idade. São fases da vida da gente, que a gente precisa entender, às vezes, e aprender a respeitar. Na igreja, a gente pode aprender essas coisas. Tem cursos, tem pessoas, tem aconselhamento. Vai atrás, tá bom? Deixa eu correr, que senão eu vou atrasar o café de vocês, né? E ninguém quer atrasar o café, né? Grande pergunta. Pergunta para a pessoa do seu lado. Como? Pois é, meus queridos. É um processo de vida. É um processo geracional. De pai para filho. Não dá para fazer isso sozinho. É um aprendizado eterno. Não se nasce sabendo. É uma supervisão constante que precisa respeitar as fases de vida de cada pessoa. E a Bíblia ensina a fazer isso. Isso dá tema para muitas outras, talvez 2, 3 conferências. Podemos pensar em falar isso mais para frente. Mas é muito importante que você possa buscar informação de fontes seguras, bons profissionais, bons conselheiros, pessoas experientes, ouvir, ler, fazer cursos. Nós temos o curso Educando Filhos, a Maneira de Deus. É fantástico esse curso. Nós tivemos, eu e o Sandro, o privilégio de fazer esse curso quando a Mariana tinha 1 ano e meio, o Samuel tinha 3 anos. Foi a nossa salvação. Foi a nossa salvação, de verdade, principalmente para mim, porque eu provavelmente ia pegar os dois, abrir a janela e jogar e atirar bem longe. Vocês dão risada, é? 2 pequenininhos? Para alguém que não tem paciência como eu, e eu não tenho paciência, ninguém acredita. A minha paciência é do Espírito Santo. E se eu tirar a paciência do Espírito Santo, aí vocês vão conhecer quem é a Carla de verdade. Não é assim? A gente não pode descer do salto, como diz aí o pessoal de fora, né? Certo? A gente tem que ter esse domínio próprio, esse controle das coisas, da vida. Só que isso é um aprendizado. Se lá atrás eu ficasse me martirizando pelas coisas erradas que eu fiz na educação dos meus filhos, né, eu ia ser a pior das pessoas na face da terra. Mas não é assim. Nós temos que aprender com os nossos erros e crescer, buscar informação, buscar crescimento. Foi por isso que nós fomos para os cursos, né? E deu certo, graças a Deus, né? Haja visto o que os dois se tornaram hoje, né? Partindo, então, do comportamento para o coração. Ou seria o contrário? Sabe que ninguém me contestou a afirmação? Eu esperava que alguém fosse me contestar.
Mas estão me olhando com uma cara de, opa, como assim? Porque é do coração para o comportamento ou do comportamento para o coração? Hã? Quem acha que é do comportamento para o coração, levanta a mão. Quem acha que é do coração, o contrário? Entende? Vamos descobrir algumas coisas. Vou dar 2 exemplos para vocês. Um exemplo clássico. Presta atenção no que eu vou contar, a historinha. 2 crianças, 2 irmãos, estão discutindo porque querem o mesmo brinquedo. Oh, mãe, ele pegou o brinquedo que estava na minha mão. Não, mas eu peguei primeiro. Não, mas o brinquedo é meu. E começa a brigar, e se pega, se descabela. Como é que você resolve isso? 1 minuto para vocês conversarem, vai. Muito bem. Quem acha que a solução do problema é ir lá e dizer assim: você pegou primeiro, então você brinca e depois você brinca, levanta a mão. De verdade. Tá. Quem faria diferente, levanta a mão. Ok, eu não vou ter tempo de perguntar para vocês como vocês fariam. Mas a palavra de Deus ensina o quê? Tudo que vocês forem resolver entre os filhos tem que partir da Bíblia. Amar o próximo como a ti mesmo. Você e eu, como pais, temos que ensinar os nossos filhos a amar o próximo como a você mesmo. Então, eu tenho que ensinar os meus filhos, insistentemente, 1 milhão de vezes, a ele doar o brinquedo por amor. Não, eu sei que eu peguei o primeiro brinquedo, mas vamos fazer o seguinte, você pode brincar com ele, depois eu brinco. Está tudo certo. A partir do momento que eu falo assim, você brinca primeiro, o outro vai ficar chateado. O coração fecha. Se eu faço ao contrário, inverte, o coração do outro fica chateado, o coração fecha. Então eu tenho um filho com coração legal e o outro não. Você tem que trabalhar as crianças de modo que o coração fique feliz, assente na palavra de Deus. Então é sentar, explicar, conversar, e isso tem que ser ensinado, porque a criança ela já nasce no pecado. Alguém ensinou ela a ser egoísta? Não, já vem de fábrica, sinto muito. O pecado contaminou ela. Então, não tem como. A gente tem que ir contra a natureza que está dentro daquela criança. Vai dar trabalho, tá? É no mínimo até os 18 anos. São 18 anos repetindo a mesma coisa. Vocês riem? Entendeu? E desde pequenininho, tá? Porque criança pequena, bebezinha, ela vai lá e faz assim, ó. Ela vai e arranca mesmo. Se ela quer, ela pega. E aí, de acordo com a faixa etária, você precisa ir conversando. Porque quanto mais velho, mais fácil de conversar. Aí, quanto mais novo, você tem que seguir com a disciplina que é ensinada dentro do curso Educando Filhos à Maneira de Deus. Que é a disciplina bíblica. Entendeu? Então, você tem que trabalhar o coração da criança de modo que ela exerça o padrão bíblico. Tá certo? Vou dar mais um exemplo para vocês, que é um exemplo que eu li num livro. Chama assim, Caso do Pedágio Calha a Boca. Então, é o seguinte, era uma família de americanos e que os pais ficavam muito chateados porque os filhos, cala a boca você, cala a boca. Eu fico imaginando, shut up, shut up, shut up. E eles estavam extremamente incomodados com isso. Como todo mundo na casa recebia uma mesada, o que eles fizeram? Eles criaram um vaso e cada vez que a criança gritava cala a boca, eles tinham que colocar uma moeda, um pedágio do seu... Esqueci a palavra. Da mesada dentro do vaso. E eles entraram na brincadeira também, porque eles estavam mandando os filhos calar a boca também. Aí disse lá o exemplo no que eu li, que isso é verídico, tá? 2 semanas depois, o vaso, que era grande, já estava cheio. E eles ficaram sem a mesada. E eles pararam de falar o calha a boca. Como recompensa, foram na pizzaria, gastaram o dinheiro do pedágio todinho em pizza. O que aconteceu um mês depois? Elas voltaram
a falar o quê? Isso resolveu? Como você resolveria isso? 30 segundos. Eu acho que você vai concordar comigo que é uma forma de manipulação de comportamento essa questão do pedágio. Certo? Porque você está agindo de uma forma externa para induzir o comportamento da criança. Só que o que isso faz? Você não está corrigindo a atitude do coração. E esse é o grande problema. Quando você vai trabalhar a orfandade no coração, na pessoa, você tem que acessar o coração. E para acessar o coração, você não pode subornar, você não pode ameaçar, você não pode humilhar, você não pode jogar a culpa neles, você não pode negociar com eles, fazer promessas e também recompensar, fazer com que mudem o comportamento através de recompensas. Tudo isso é uma manipulação externa que está induzindo um bom resultado de uma fonte poluída. A fonte tem que ser pura. A fonte tem que ser a palavra de Deus. Ficou claro para vocês? Então, para vocês trabalharem a questão da orfandade, seja em quem vocês estejam trabalhando, alguém do seu grupo de crescimento, alguém que você vai aconselhar, ou um filho seu, você precisa acessar o coração. E não se acessa o coração através de estímulos como esses aqui, onde você vai simplesmente obter um bom resultado, mas como não trabalhou o coração, esse resultado indesejável vai se repetir lá na frente. E se esse padrão de comportamento você está vendo se repetir na vida do seu filho, pare e pense no que você está fazendo. Se você está acessando realmente o coração do seu filho. Tá ok? Quer ver? Tem umas frases que eu coloquei assim, ó. O que pode ser um exemplo de manipulação de comportamento? Eu vou te dar um doce se você se comportar, hein? Isso é um exemplo. Eu vou mandar você para a sala do pastor se você não parar de correr dentro da igreja. Isso também não pode. Então, você vai ficar quieto? Você não vai mesmo ficar quieto, né? Então, você é um idiota se você não obedecer. Está dentro daquele esquema ali. Se você não arrumar o seu quarto, eu vou contar para sua mãe que foi você que rasgou a cortina. Você vai arrumar o meu quarto. Senão eu vou contar o que você fez. Um irmão falando para o outro, por exemplo. Você vai lavar a louça hoje, nós vamos no cinema amanhã. Você está induzindo a uma responsabilidade que a criança já tem, que ela sabe que tem que fazer, que ela deveria fazer por amor, mas ela está fazendo por recompensa. Nossa, como você está bonzinho hoje, hein? Se você ficar bonzinho sempre, vai ganhar R$2 por dia. Bom, nenhuma dessas ações expressa o amar. Simplesmente o amar. Então, nós temos que buscar que as crianças expressem o amar o próximo como a você mesmo, que elas façam isso por amor, que elas façam isso pela palavra de Deus, e não por interesse. Tá ok? Rapidamente, o que nós vamos ver aqui, o que a Bíblia diz a respeito. Lê comigo, pois, do interior do coração, vem o quê? Os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez, e todos esses males vêm de dentro do homem impuro. Tratar o comportamento sem abordar o coração é deixar de lado as profundas necessidades do coração. Lê o outro versículo para mim. O homem bom, boas do bom tesouro, e o homem mau, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. A origem de tudo está onde? No coração. Então, quando você for tratar
Você vai tratar do coração para o comportamento. O comportamento, ele é sintoma. Você observa. Então, você está do lado de fora. Você vai do comportamento para o coração, mas você vai tratar aonde? Através do coração, para que você possa, então, retornar um comportamento, um resultado diferente, uma ação diferente, um sentimento diferente, algo diferente. Tudo bem? Pergunta? Então, o que diz ali o versículo acima? Pois dele depende toda a sua vida. Agora, eu tenho duas imagens para você observar. Você vai observar a primeira imagem em silêncio. E depois eu vou passar a segunda imagem. E você vai observar a segunda imagem também em silêncio. Tá ok? A próxima. Vamos orar, meus irmãos? Se você está sozinho, ore com a pessoa que está do seu lado, ore por ela. Que todo o nosso coração esteja aberto para receber de Ti o direcionamento, a mudança necessária, a cura. Que todo o orgulho no meu coração caia por terra em nome de Jesus. Porque, Pai, todos nós aqui queremos ser bons pais. Nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. E às vezes a gente nem percebe o que a gente está fazendo. Por isso nós precisamos muito do Senhor. Mas nós precisamos também das pessoas que estão à nossa volta. Precisamos aprender a ouvir, a falar, a se expressar, a dialogar, a conviver, a dar oportunidade. Nos ajude, Deus, a melhorar a cada dia. Nos ajude, Senhor, a combater o espírito de orfandade funcional, não só na nossa vida e na nossa casa, muitas vezes até dentro da nossa igreja temos pessoas que precisam de ajuda, de amigos, e assim podemos influenciar a nossa cidade. Nós vemos hoje uma sociedade completamente órfã, sozinha, isolada, sem propósito muitas vezes. E a esperança está na igreja local, porque tem Cristo Jesus. Jesus Cristo é a esperança para este mundo. E a igreja local torna isso operacional. Faça com que aqui, Deus, possa ser um lugar onde haja libertação e cura. Onde haja, Senhor, liberdade, para que o Teu Santo Espírito possa operar nas famílias. Muito obrigada, Senhor. Que as famílias possam entender o seu papel. Que os pais possam entender o seu papel. Que os avós possam entender o seu papel. E que a igreja também entenda o seu papel. E que todos nós juntos cumpramos o Teu propósito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus.